Tem aquela questão que você fala bastante da falácia naturalista, Uhum. que se é natural é porque é bom, né? E você entende que esses fenômenos, por exemplo, do patriarcado, ele se deu por uma questão evolutiva, para proteção da própria família, enfim, é, vamos dizer, da evolução mesmo, da autoproteção, ou simplesmente por uma opressão? Não, queremos oprimir as mulheres, era um simples machismo, porque existia um sentimento de superioridade, supremacia, ou era mais por uma questão evolutiva mesmo? Dificilmente eu conseguiria defender uma ideia de que dificilmente eu conseguiria defender uma ideia de que existe uma supremacia masculina consciente, operante, ativa e deliberada contra as mulheres, sabe, desde o início dos tempos. Não, a questão é que os fenômenos, eles vão se desenvolvendo de modo orgânico, de modo que foge ao controle das pessoas, aquilo simplesmente acontece. Eu vou dar um exemplo. Vocês devem conhecer o fenômeno do problema da sogra com a nora, Vixe. certo? Esse é Todo um mundo problema conhece. praticamente universal, tá? Esse é um problema que é, de certa forma, global. Mas em alguns lugares, ele é muito mais acentuado. Por exemplo, em comunidades, em sociedades da Ásia, geralmente do Oriente Médio e outras comunidades da Ásia também. Por que que isso acontece? Porque em sociedades patriarcais, como eu já havia dito, as mulheres são um peso, tá? Então, elas alcançam um pouco mais de status quando elas conseguem exercer a sua vocação por natureza, que é o quê? Gerar filhos saudáveis. Esse é o momento que ela consegue adquirir um pouco mais de respeito dentro da comunidade da família, porque ela se tornou útil, ela gerou, ela produziu. Melhor ainda se ela tem um filho homem, como eu falei anteriormente. Isso, inclusive, incentiva o infanticídio de meninas. É melhor ter filhos homens, porque eles são mais produtivos, evitando as filhas mulheres. Isso gera muita desproporção populacional, fazendo com que haja mais violência dentro de uma sociedade, inclusive. Então é mais um problema do patriarcado, ele gera mais violência e instabilidade no país. Ok, voltando para a história da sogra. Aí, como ela nunca desenvolveu nenhuma habilidade que seja produtiva, pelo menos, ainda que ela saiba exercer algumas atividades produtivas, ela não pode, porque essa sociedade não permite, as mulheres elas têm que ficar confinadas em casa. Quando esse filho dela se casa, ela passa a ver a nora como o quê? Uma competidora. Porque se o marido dela morrer, quem que vai sustentar essa mulher? Isso acontece inclusive com os pais, eles se preocupam com isso, que eles vão se tornar dependentes do filho produtivo depois, porque eles vão deixar de ser produtivos. E essa mãe, ela vai ver na nora como uma competidora de recursos que o filho dela está oferecendo para essa mulher agora. E é muito interessante pensar que muitas dessas mulheres, elas ficam felizes quando a nora gera um filho, e depois que esse filho é gerado, ela se apega ao neto, mas a nora não é nada. E isso acontece, inclusive, na Turquia. Tem um caso muito interessante que a Dani Bodioni conta em alguns podcasts sobre o que ela viveu na Turquia. Em que ela se casou, ela gerou um filho saudável, e chegou um momento em que os sogros dela chamaram para uma conversa, e eles apresentaram todo um compilado de papéis, elencando todas as razões pelo qual ela seria demitida do casamento. Agora, você pode ser demitida, você fez o que tu deveria fazer. Demitida do casamento? O que Exatamente, seria ela foi demitida do literalmente casamento? demitida do casamento. É que o casamento nessas sociedades, ele é visto mais como um negócio e como um modo de perpetuação da linhagem, entende? Então, nessa família, eles viram ela como o quê? Apenas uma reprodutora. Então, tu já entregou um neto pra gente, ok, agora tu vai embora. A gente não precisa mais de você. Tu já fez o seu trabalho. Não é na base do amor, é na base dos deveres familiares. E uma das formas que ela consegue afetar a relação do marido e da mulher é impedindo que eles tenham intimidade. Então, tem um caso muito interessante que eu li recentemente, que foi uma estudiosa do patriarcado que publicou sobre esse caso que ela recebeu. E que, inclusive, ela disse que não era só um caso anedótico isolado, ela percebeu que isso acontece em outros locais também, geralmente mais patriarcais. Em que a sogra faz de tudo para separar o filho
da esposa. Então, se ele tá apaixonado por ela, eles começam a dizer que ele foi enfeitiçado. Ah, ela lançou um feitiço em você. Essa mulher fez tua cabeça. Isso até hoje existe, né? Exatamente, ela te manipulou. Essa competição, eu diria que, inclusive, é anterior à nossa cultura. Ela deve ser evolutiva, em algum sentido. Eu imagino, eu não posso afirmar com toda certeza. Porque essas disputas de recursos, elas realmente são muito ancestrais e primitivas. Mas posso estar completamente errado. Mas é global, né? Então, eu acho que isso também acaba dando um sinal, uma evidência de que é algo bem pervasivo na sociedade, ou pelo menos na raça humana. E um dos casos contados foi de que o casal que havia se casado se gostava bastante. Só que a sogra fazia de tudo para que eles ficassem separados. Quando o marido queria subir para o segundo piso para encontrar a própria esposa, a sogra reclamava. E ela perguntava: o que tu tem para encontrar lá? O que tu precisava, tu já tem. Que no caso era um filho. E durante as reuniões de família, sempre assim, de preferência que ele estivesse junto com a família. Dificilmente ele conseguia ficar isolado com a própria esposa. A esposa não fazia parte dessa família? Exatamente. Ela era mais vista como um instrumento para a perpetuação da linhagem deles. Entendeu? Entendi. Tanto é que ela vai para a família do esposo. Então ela é um agregado. Entendeu? Ela é uma espécie de enxerto inconveniente para a situação, para que continue gerando herdeiros daquela família, de preferência um filho homem, certo? Porque, mais uma vez, é ele que vai continuar esse legado, certo? E isso gerou distanciamento entre esse casal, e chegava durante a noite, ele queria fazer sexo com essa mulher. Só que como eles não tinham intimidade durante o dia, não havia romance, não havia carinho trocado entre os dois, ela não tinha vontade de fazer sexo com ela. E daí o que acontecia? Ele estuprava. Só que isso não era visto realmente como um problema. Porque só existem duas pessoas, eu diria que duas entidades que são importantes em uma sociedade patriarcal. A mãe, não a mulher. A mãe, especificamente. A reprodutora, a matriarca. E que ele vai respeitar somente porque é a mãe dele. E a fraternidade masculina. Então, esses homens, como eles não são incentivados a criar amizades com mulheres, eles não têm oportunidade de se conectar intelectualmente, emocionalmente e fraternalmente com mulheres, eles só enxergam essas mulheres como objetos. Elas são somente instrumentos para os objetivos finais de reprodução, ou os objetivos de subserviência, ou objetivos sexuais. E aí a gente pode se perguntar, mas por que as mulheres não fazem nada em relação a isso? Por que as sogras fazem isso? As coisas acontecem de modo orgânico. As pessoas não têm tanto controle assim sobre os fenômenos culturais que vão pressionando as pessoas para agir dessa forma. Porque se a gente parar para pensar, o que essa sogra tá fazendo? Pensando no bem-estar dela. Se eu não fizer isso, talvez eu morra de fome. Era então, um instinto de autoproteção exatamente. também. Vai muito além da pessoa ter uma ideologia supremacista original. Claro que ela vai precisar de justificativas. Então, o homem ele vai precisar de uma justificativa para manter uma mulher em casa. As justificativas são: ela vai me trair. Isso é coisa de vagabunda. Isso vai afetar a minha honra social. Inclusive, geralmente, em países mais patriarcais, comunidades mais patriarcais, eles valorizam muito mais a honra. Então, se a mulher ofende a honra de um parente próximo, ela pode morrer por causa disso. Por quê? Porque as pessoas não são julgadas individualmente. Elas são julgadas pela linhagem familiar. Então, se eu fiz alguma coisa, não vai ser só eu que serei julgada, vai ser toda a minha família. Então, as pessoas vão deixar de consumir os produtos da minha família, não vão mais fazer negócios com ela, não vão mais ser amigos dela, vai ser uma família completamente arrasada diante da comunidade. Então, veja que não é somente uma razão de misoginia propriamente dita. A questão é, toda uma família vai ser prejudicada por causa disso. Então, eu costumo dizer que para a gente conseguir modificar uma sociedade patriarcal ou preconceituosa ou que gira em torno da cultura de honra, não basta tu prender um agressor que praticou o crime de honra contra a própria filha, a sobrinha, a esposa. Tu tem que desestruturar completamente essa sociedade. Tu tem que modificar os incentivos dela. Então, tu tem que propiciar que as mulheres consigam trabalhar,
que elas consigam estudar, que elas deixem de serem dependentes dos maridos, fazendo com que, inclusive, elas consigam se casar, gerar filhos e não ver na própria nora como uma competidora, como um problema. Porque ela vai ter outros interesses e outros modos de ganhar a vida. E é terrível, assim, existem histórias contadas no canal Sobrevivendo na Turquia, em que a Dani Bodioni, ela salva muitas mulheres que se casam com homens do Oriente Médio ou da Ásia, ou até mesmo de alguns países europeus, porque elas passam abusos terríveis nos lares. E muitas vezes, as algozes dessas mulheres não são os homens, são as sogras. Então, às vezes, a mulher ela fica trancafiada em casa sendo empregada doméstica, escrava doméstica da própria sogra. Teve um caso que me marcou muito, em que a sogra fazia da nora uma espécie de cabide. Então, as visitas chegavam e ela ficava em pé parada, recebendo todos os hijabs e segurando, como se ela nem estivesse ali. A sogra dela comia uma fruta, ela jogava sementes na mão dela, enquanto ela ficava segurando. Mas qual era o poder que essa sogra ela exercia na nora especificamente? Por que ela se submetia? Basicamente porque ela seria expulsa da família, não tinha uma É que assim, alternativa. ó, tem vários casos. Uns é que a mulher ela vai ser expulsa de casa, tá? Porque ou ela pode morrer de fome porque ela não tem nenhum tipo de instrução, ou ela simplesmente pode ser humilhada diante da sociedade, ela vai virar uma pária. Inclusive, esse é um dos maiores medos que os seres humanos, no geral, têm, que é ser um pária social. Tu ser completamente marginalizado, ao ponto das pessoas não quererem mais se conectar contigo. Em que tu é visto como um Zé Ninguém, ou como um problema, como uma doença. Então, mulheres que geralmente afetam a honra de uma família, que elas são rebeldes, elas são vistas como perigosas, inclusive potencialmente capazes de influenciar outras mulheres das suas ideias. Então, elas são vistas como um problema, de fato. Então, nessas sociedades em que ela não desenvolveu nenhum tipo de renda, ela vai morrer de fome. Ou ela pode ser morta, ou ela pode ser torturada, ou ela pode ser escravizada dentro de casa. Nesses casos em que essas mulheres brasileiras foram para esses países, por exemplo, às vezes eles tomam o passaporte delas. Eles tomam o dinheiro delas. Muitas vezes elas já têm uma autoestima baixíssima, então elas já são mais propensas a se submeterem a relacionamentos abusivos. Muitas delas literalmente ficam trancadas em casa numa vilazinha super afastada no interior da Turquia, no interior do Afeganistão, no interior do Iraque. Coisas absurdas. E aí tu vai dizer, é só essa pessoa que fez isso. Ok, nós poderíamos julgá-las civilmente e judicialmente que essa pessoa cometeu tal crime. Ok, mas existe todo um sistema social incentivando que as pessoas ajam dessa forma. Esse que é o problema. Então, pra gente conseguir lidar com isso, primeiro, a gente precisa incentivar, mais uma vez, mulheres trabalharem, serem independentes. Fazer com que homens e mulheres convivam entre si, gerando empatia. Porque um homem que não consegue se conectar com a própria esposa, ele vai se importar muito menos com a condição das mulheres no geral. A gente precisa desenvolver essa empatia nos homens, fazendo com que eles nos vejam como seres humanos, dotados de capacidades de sofrimento, de prazer, de sonhos, nos verem como indivíduos, para que eles também empatizem com as nossas pautas, com as nossas condições, circunstâncias específicas enquanto mulheres. Porque em sociedades patriarcais, a única coisa que importa é a opinião da mãe e dos homens. Então, eles não têm nenhum tipo de incentivo para amar e agradar as mulheres. Por isso que eles as tratam de qualquer jeito. Não é só porque eles recebem incentivos para tratar as mulheres mal. Eles não recebem nenhum tipo de incentivo para tratar as mulheres bem.